Sabe aquela conexão que parece impossível? Pois é, hoje a gente vai fundo em uma dessas. O que será que o grande mestre do iluminismo alemão tem a ver com a lendária contadora de histórias das Mil e Uma Noites? Parece que são dois mundos completamente diferentes, mas vamos ver que eles estão mais próximos do que se imagina. Então, a pergunta é essa. O que Johann Wolfgang von Goethe e Sherazade têm em comum? De um lado, o gigante da literatura alemã. Do outro, a heroína persa que sobreviveu contando histórias. À primeira vista, parece um enigma, né? Mas a resposta revela uma influência profunda e francamente muito surpreendente. Vamos colocar as coisas em perspectiva. Goethe é um pilar da cultura ocidental, um símbolo do racionalismo. Já Sherazade é a personificação do mistério, da magia da tradição oral do Oriente. Parece que não poderiam ser mais diferentes, mas é aí que a história fica boa. E a primeira pista dessa conexão não está em Fausto ou nas suas obras mais famosas. Não. Ela está escondida num lugar muito mais pessoal, nas cartas que ele escrevia. Olha só isso. Numa carta para o amigo e também escritor Friedrich Schiller, Goethe solta essa. Ele parou uma história como Sherazade in medias res, ou seja, bem no meio da ação, no clímax. É uma referência que mostra o quanto a técnica dela estava ali, fresquinha na cabeça dele. E não foi um comentário isolado, não. Em outra carta, ele fala de novo em usar o método de Sherazade para encaixar uma história dentro de outra. Fica claro que As Mil e Uma Noites não era só uma lembrança, era uma ferramenta que ele usava de verdade no seu processo criativo. E esse fascínio todo não surgiu do nada já adulto. As fontes mostram que o primeiro contato de Goethe com As Mil e Uma Noites foi antes mesmo dos 10 anos de idade. Foi uma paixão de infância que ele carregou pela vida inteira. Mas como essa influência se tornou tão forte? A resposta está numa história sensacional da infância dele. Uma espécie de pacto secreto de contação de histórias entre o pequeno Goethe, a mãe e a avó. E a gente só conhece essa história por causa de uma amiga da família que guardou um relato da própria mãe do Goethe. É um daqueles detalhes preciosos que nos dão uma janela para entender como um gênio se forma. O esquema que eles criaram era simplesmente genial. Funcionava assim. À noite, a mãe contava uma história das Mil e Uma Noites e, bem no estilo Sherazade, parava na parte mais tensa. No dia seguinte, o pequeno Goethe, todo ansioso, ia correndo contar para a avó qual ele achava que era a continuação. A avó, então, era a mensageira secreta. Ela contava a versão do neto para a mãe. E aí vinha a mágica. À noite, a mãe retomava a história, exatamente do jeito que o filho tinha imaginado. A mãe dele chegou a descrever a reação do menino. Dava para ver o coraçãozinho dele batendo e palpitando sobre a gola, de tanta empolgação. Ele não sabia do pacto, então, para ele, era como se a imaginação dele estivesse em sintonia perfeita com a história. Incrível, né? Bom, esse jogo em família foi muito mais que uma brincadeira. Na verdade, isso transformou completamente a relação do Goethe com a literatura. Ele se tornou um coautor desde muito cedo. A gente pode até dar um nome para isso, coautoria infantil. Por causa desse ritual, o Goethe deixou de ser um mero ouvinte, um receptor passivo, e passou a ser um participante ativo, moldando as histórias que ele tanto amava. A grande virada de chave foi essa. Ele não estava só ouvindo, ele estava na prática, aprendendo a improvisar, a construir uma narrativa, a criar suspense. Foi um verdadeiro treinamento criativo disfarçado de conto de fadas. E claro que essa experiência da infância não ficou para trás. Pelo contrário, ela floresceu e deixou marcas profundas em toda a obra e no pensamento dele. Dá para traçar uma linha do tempo dessa influência. Começa lá na infância, com essa cocriação das histórias, passa pela vida adulta com as referências diretas a Sherazade nas cartas e chega ao auge na maturidade, com obras como o Divã Ocidente Oriental, que é um diálogo poético direto com a tradição persa. Resumindo, o impacto foi triplo. Primeiro, moldou o jeito dele de entender narrativa e suspense. Segundo, incentivou um estilo de escrita mais solto, mais improvisado. E terceiro, e talvez o mais importante, essa abertura a uma cultura tão diferente desde cedo plantou a semente da sua famosa ideia de Weltliteratur, a literatura mundial. Para ele, a grande literatura não tem fronteiras, ela pertence à humanidade. A história do Goethe acaba levantando uma questão maior. Quais são as influências escondidas por trás dos grandes gênios? Mães, avós, amigos? Quantos coautores secretos, que não levam o crédito na capa do livro, ajudaram a moldar as obras que a gente tanto admira? Fica a reflexão. Talvez a grande arte raramente seja um ato solitário.